A partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela saúde que o Senhor nos concede, por estarmos com vida, por podermos, Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome. Ó Deus, te agradecemos por essa liberdade que hoje temos, graças ao sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, Senhor, e hoje nós temos livre acesso a ti por causa do Senhor Jesus. Ó Pai amado, que é o nosso intercessor, aquele que media, Senhor, a vida do ser humano contigo. Ó Deus, é Ele quem está a interceder por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, em Cristo nós somos mais que vencedores. Ó Deus, Ele nos deu vida em abundância e nos dá força para cada dia estar na caminhada cristã aqui nesta terra, Senhor, que nos concede saúde, ó Deus, sabedoria e entendimento da Tua palavra, que nos afasta, que nos livra de todo o mal. Senhor, nós te louvamos, porque nós podemos te servir e
podemos fazer a tua vontade, Senhor. Abençoa cada ouvinte nesta noite, que o Senhor seja com cada um, ó Deus, transformando as vidas, os corações, para que eles possam sentir a tua presença nesta noite, mediante a pregação da tua palavra, ó Deus, e a atuação do teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, por estarmos aqui nesta noite, por essa oportunidade, ó Deus, de falarmos do teu amor. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Esse é o programa Falando ao Coração. Graças a Deus estamos no ar mais uma vez, mais um domingo estamos aqui, 21h35. O programa começa a partir das 21h30, todos os domingos, aqui na Rádio Pirauá FM 87.9, rádio comunitária aqui na cidade de Alagoa Nova, no estado da Paraíba. Esse programa é da Igreja Congregacional, aqui nesta mesma cidade, Alagoa Nova, Paraíba. Estamos alegres porque estamos saindo de um culto abençoado, onde ali podemos adorar a Deus, ouvindo, cantando louvores e ouvindo a sua palavra para crescer mais espiritualmente. Cada momento que você ouve a palavra de Deus e coloca em prática, é um passo no degrau, da caminhada cristã. Então, louvamos a Deus pela sua atuação por meio do Espírito Santo nas nossas vidas e pedimos que Ele continue nos abençoando e que nunca venhamos a desistir da caminhada cristã, porque não há outro caminho, somente o caminho de Cristo, e o caminho é o próprio Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por meio dele. Por meio de Jesus ninguém chega a Deus. Então esse é o único caminho, O artigo já é definido, Jesus é o caminho, não é um, Não existe 2, 3, 4 ou vários outros caminhos, apenas um caminho, e é o caminho que é Cristo. Então louvamos a Deus pela sua obra em nossas vidas. E nós estamos alegres. Você, amado ouvinte, já se sinta abraçado nesta noite, nesse início de programa, falando ao coração, Estamos alegres porque cada domingo você está conosco aqui aprendendo mais um pouco do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falando ao coração. O programa para a família alagoanovense crescer espiritualmente, O programa Falando ao Coração. Aqui é pregada a palavra de Deus genuína, Sem nenhuma heresia, Porque é dito o que está escrito, E é falado o que o Espírito Santo ordena, o que o Espírito Santo instrui, Na palavra de Deus. Então louvamos a Deus porque Ele está na direção de tudo, E quando Deus está na direção de tudo, nós não temos problema algum, Porque Deus é quem está no controle, Ele dissipa, todo o problema, toda a tristeza, toda a dificuldade, E mesmo quando estamos em dificuldade, mas Jesus está caminhando conosco, Foi Davi que disse que ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, Davi dizendo que mesmo em meio às dificuldades, às situações difíceis, Deus está caminhando com o seu povo. Então, pode ter certeza que você serve ao Deus verdadeiro, Ele está com você nesta noite, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nós já estamos aqui com a equipe Falando ao Coração. O pastor Josnaldo, presbítero Johnny e a minha pessoa, irmão Denilson. Nós estamos aqui alegres, porque estamos na presença do Senhor nosso Deus. E você que queira participar nesta noite do programa, fique à vontade. Pode ligar para
os telefones aqui da Rádio Pirau FM, o 33651187, 33651187. Você também pode ligar para o celular da rádio, o 982065835, 982065835. Então, ligue e participe, peça o seu louvor, um versículo da Palavra de Deus. E se quiser falar no ar, apenas basta se identificar, dizer o seu nome e de onde você é. E aí nós estaremos, mediante o programa, fazendo isso. Então, vamos iniciar o programa passando a palavra para o pastor Josinaldo, que já está aqui conosco. A paz do Senhor, pastor. Estamos alegres porque estamos na presença de Deus. Amém, graças a Deus. Seminarista Denilson, presbítero Johnny Kleber e ouvintes ligados conosco. A paz do Senhor para todos vocês. A gente vai iniciar trazendo aquele quadro que já é esperado, já é de costume: crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Esse quadro fala de textos bíblicos comentados e apresentando situações do dia a dia, onde a pessoa que se liga vai crescendo a cada dia mais um pouco na graça e no conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. Então vamos ao primeiro crescimento espiritual. Nem sempre quem fala a verdade é bem compreendido. A verdade é essa. Conhecemos a verdade liberta, e a mensagem bíblica é para ser pregada a tempo e fora de tempo, mas às vezes há pessoas que não querem ouvir de forma alguma, elas não gostam de quem fala a verdade. Isso aconteceu com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem que mais falou a verdade na face da terra, o homem que deixou marcas profundas na face da terra. Vejam que o Filho de Deus nasceu em Belém da Judéia, mas ele foi criado na sua adolescência em Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. Pois bem, os próprios filhos de Nazaré não aceitaram a verdade que ele estava falando e o expulsaram da cidade. É uma prova que o povo não gosta de quem fala a verdade. O relato é o de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Vejam só. Na sinagoga, como era de costume Jesus ir, ele foi lá e leu o livro do profeta Isaías, que falava sobre ele mesmo. Era o livro que relatava as coisas acerca de si mesmo. Então Jesus vai lá, recebe o livro do assistente e começa a falar as escrituras que falavam dele mesmo. O texto mostrava que Jesus era o ungido de Deus, isso quer dizer, o escolhido de Deus para levar essa boa nova de salvação. Ele era ungido de Deus. Jesus relata no texto em que lê sobre essa passagem bíblica do profeta Isaías, e lá Jesus disse que ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho aos pobres, aqueles mais carentes. Jesus lê o texto bíblico e mostra que a missão dele era essa: levar o evangelho àqueles pobres pecadores que estavam padecendo no lamaçal do pecado. E também ele foi chamado para proclamar a libertação aos cativos, aqueles que estavam presos pelas garras satânicas, as garras que prendem o homem. E também foi chamado para restaurar os cegos, dar vista aos cegos, isso a visão material e a visão espiritual. E também para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que viviam presos aos sistemas humanos, aqueles que viviam sem poder levantar a cabeça porque eram condenados. E aí também a proclamar o ano aceitável do Senhor.
Tudo isso Jesus falou acerca de si mesmo. Isso era costume, entrar na sinagoga e o assistente dava o livro, o rolo do livro, para que alguém lesse. Nesse caso foi Jesus, e Jesus aí começa a falar de si próprio. Por isso, as pessoas não gostaram e o expulsaram lá daquela cidade, levando para um monte, e lá queriam atirá-lo abaixo. Vejam a maldade do povo. Cristo falava a verdade. Como o povo não aceitava a verdade, então o povo se revolta contra Cristo, leva ele para um monte e de lá quer atirá-lo para baixo. Está em Lucas, no capítulo 4, verso 29, este relato. Então, Jesus, passando pelo meio dessas pessoas, digamos, os seus próprios irmãos da cidade de Nazaré, ele foi embora. Ele foi embora. Vejam só, tudo porque Jesus falou a verdade acerca de si mesmo. Dizia Jesus que aquela passagem bíblica, aquela passagem do rolo do profeta Isaías, estava se cumprindo naquele dia. Tudo era acerca do divino mestre que veio a esse mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É interessante. Verdade pura e absoluta. Jesus não mentia, ele falava a verdade. E aí, queridos, quando alguém fala a verdade, algumas coisas podem acontecer. Isso é para você crescer espiritualmente. Quando alguém está falando a verdade, algumas coisas podem acontecer. Vou falar aqui de duas que geralmente acontecem. A primeira é que quando alguém fala a verdade, causa dor em quem tem um ferimento. A verdade só causa dor em quem tem um ferimento na sua vida. Se não tiver aquele ferimento, a verdade é um bálsamo que alimenta, é um bálsamo que ajuda ao corpo crescer. Mas quando alguém tem culpa, alguém tem alguma ferida, então fica logo áspero. Ele se revolta logo. É como aquela questão que a gente fala sempre. Por exemplo, se um membro do seu corpo está ferido, onde você toma uma pancada em lugares diferentes do corpo, mas só vai para aquele lugar. Por exemplo, um dedo mínimo machucado. Se o seu braço tomar uma pancada, é lá naquele ferimentozinho que a dor vai ser gerada. Se você tem um machucão no seu pé e bate lá na sua cabeça, o corpo estremece, o seu pé é quem vai sentir aquela dor. Por quê? Ali tem uma ferida. Do mesmo jeito é a verdade. A verdade, quando é dita para alguém que já está no caminho certo, ela não dói. Mas quando é dita a alguém que tem culpa, alguém que vive na prática do pecado, então o corpo dele já estremece e ele já acha ruim. Essa é a primeira coisa que eu digo aqui. A segunda é que quando alguém fala a verdade, mexe com os interesses daqueles que vivem na prática da mentira. Falou a verdade, os interesses daqueles que vivem na prática da mentira são abalados. E aí por diante. Imagina alguém que cometeu um crime e vive no anonimato, vive na mentira. Alguém que chega e diz, foi você. Alguém denuncia-o dizendo, foi você. Então ele vai estremecer e vai ter problemas. A verdade para ele não é coisa boa. Aqueles lá de Nazaré, eles não criam que aquela palavra era referente ao Senhor Jesus. Porque os de Nazaré esperavam que o Messias prometido, o Senhor Jesus, que viria salvar o mundo, fosse uma pessoa nascida em berço de ouro. Todo mundo achava que o Cristo que viria salvar a humanidade era aquele com muitas posses materiais, com muitos bens materiais. Mas aí
Jesus, como era humilde, ninguém acreditava na verdade que ele falava. E aí causava confusão, porque ele falando a verdade e as pessoas rejeitando. Imaginem vocês, os da cidade de Nazaré levavam Jesus para cima de um monte para de lá precipitá-lo, porque não acreditavam que ele de fato era o Messias, que ele de fato era o Senhor Jesus. Mas eu vou dizer mais uma coisa, porque ajuda no nosso crescimento espiritual. Uma terceira coisa: quando alguém fala a verdade, a mentira desaparece. E sabe por que a mentira desaparece? Porque a mentira é como uma ilusão. A mentira é como uma ilusão. Alguém crê numa coisa que não tem base. A mentira é como uma ilusão. Porém, a verdade, ela se estabelece na realidade. Toda verdade se estabelece em si própria, porque ela é a verdade. Vocês lembram que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele próprio se declara a verdade. Aí seria a verdade falando da própria verdade, que era ele próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se há alguma mentira dizendo que tem outro que é o caminho, quando Jesus chega e diz eu sou o caminho, então a mentira ali acaba, porque a realidade da verdade chega. E isso tem, sem dúvida alguma, lições para nós. Vejamos. A primeira lição é que nós, por falarmos a verdade, eu e você ou qualquer uma outra pessoa, nós, por falarmos esta verdade, mesmo que venhamos a perder as nossas amizades, nós ganharemos a amizade de Jesus. Não deixe você de falar a verdade. Não deixe você de pregar o Evangelho. Não deixe você de levar a mensagem das boas novas. Porque se alguém não quiser lhe ouvir e você perder a amizade dele, mas você ganhará a amizade da verdade, que é Jesus Cristo. Isso é uma lição para nós. Para você que vive pregando nas ruas, para você que faz projetos, para você que está nos púlpitos da igreja, eu digo para você como conselho: não venha se retrair de forma alguma, continue falando a verdade. Não importa quem você vai perder como amigo. A Bíblia diz lá em Tiago: alguém que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então é melhor ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Faça isso. A segunda lição é que, acerca de nós que falamos essa verdade, e devemos falar essa verdade, mesmo que sejamos perseguidos. Vocês sabiam que Jesus, ele foi perseguido porque falava a verdade? E qualquer um que se levanta para falar a verdade é perseguido. E você vê isso no sistema hoje do nosso Brasil, você vê isso hoje nas oposições, você vê isso hoje dentro da igreja, nos setores que comandam a sociedade. Quem vai falar a verdade vai ser perseguido. É por isso que, inclusive, tem gente que fala a verdade, mas ela não pode falar toda a verdade e nem pode falar a verdade em todo canto. Por quê? Se falar em qualquer lugar, pode ser perseguido. Porém, quem fala a verdade não deve ter medo de ser perseguido, de forma alguma. Jesus falou do que ele era na realidade, e nós devemos falar daquilo que recebemos também. Não temos que esconder. Eu sou evangélico desde criança. Já fui levado, logo quando criança, pelas minhas tias, a um templo da primeira igreja batista na cidade de Campina Grande. E depois nós fomos para a igreja congregacional com os meus pais. Eu praticamente nasci no Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Nós devemos nos envergonhar de fazermos aquilo que é errado, isso aí sim. Mas de pregar o Evangelho e dizer que está salvo, isso não é vergonhoso, isso é um privilégio falar essa verdade, ainda que sejamos perseguidos. Vocês ouvintes podem prestar atenção de que para qualquer festa mundana, qualquer festa profana, você pode fazer até pela madrugada.
vira a noite, com tudo que se quer fazer, se faz, e é liberado. Mas se você for fazer um culto, por exemplo, após as 22 horas, ao ar livre, logo vem a perseguição. Por quê? Você está falando a verdade. Aqueles que falam de ilusões, ninguém diz nada. Eles mandam, desmandam, fazem e acontece. Não tem fiscalização. Mas vá um crente pregar o evangelho com a caixinha de som numa esquina que já tem reclamação. E por quê? Porque ele fala a verdade. Se fosse uma festa para prostituição, se fosse uma festa onde ali tivesse a liberação do homossexualismo, se fosse uma festa onde tivesse a bebida alcoólica reinando, ninguém proibiria. Mas se for para pregar o evangelho, logo vem a perseguição. Essa é uma lição que a gente deixa no ar para você meditar. E tem mais uma terceira lição. Mesmo a gente sendo, mesmo nós sendo, mesmo as pessoas que falam a verdade sendo mal compreendidas, e quando alguém não acreditar muito naquilo que a gente fala, muito naquilo que a gente diz, nós devemos ir embora, deixar lá e ir embora, não insistir com quem não quer ouvir. Porque tem gente que é assim, quer que a pessoa aceite o evangelho na força, no braço. E, inclusive, tem muita gente que faz medo para que uma pessoa aceite o evangelho. Essa verdade que é pura, notável, o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem gente que fica insistindo, você tem que levantar a mão, você tem que levantar a mão. Olha, alguém só vai receber esse evangelho se Deus o predestinar para a salvação. Senão ele vai se perder. E o problema é que às vezes alguns se preocupam até com números grandes de pessoas que devem aceitar o evangelho. Vocês sabiam que a porta larga é aquela que entra mais gente e é a que conduz à perdição? Jesus falou. A multidão, aquele povo maior, é o que se perde. A porta estreita, a porta da dificuldade, a porta do evangelho, essas são poucas pessoas que entram por ela, por causa também da perseguição. Mas na verdade, mesmo quem é perseguido, se está pregando o evangelho e a pessoa não quer ouvir, não tem problema, você vai para outro canto. No outro canto, a semente do evangelho poderá cair e trazer grandes resultados. Quando alguém não quer ouvir, você não pode obrigar. Por exemplo, vocês estão me escutando nesta noite aqui nesta rádio porque vocês querem ouvir a mensagem do evangelho. Se vocês não quiserem, vocês desligam o receptor. Mas se vocês estão ligados é porque vocês querem ouvir essa verdade, verdade que liberta. Então, o texto de Lucas capítulo 4, verso 30, diz que Jesus passou no meio daqueles seus irmãos e foi embora porque eles não quiseram ouvir a verdade que Jesus falava. Este, portanto, foi o primeiro crescimento espiritual aqui no seu programa evangélico Falando ao Coração. E você que queira participar, fique à vontade, né? As linhas estão abertas, né? Você que se sentiu tocado, né, nessa primeira parte, nesse primeiro momento do crescimento espiritual aqui que foi dado, aí você se sentiu tocado em alguma coisa e queira comentar, fique à vontade também aqui no programa Falando ao Coração, né, um programa democrático, né? Então você que queira participar, fique à vontade, né? Ligue para o 33651187 ou 982065835, né? Então, você pode ligar e participar do programa nesta noite. São muitos os ouvintes ouvindo, escutando o programa nesta noite, né? Tanto aqui na zona urbana, na cidade de Alagoa Nova, quanto na zona rural. Tem muitas pessoas ouvindo e em outras regiões, através da rede mundial de computadores. Nós já temos uma pessoa, né, ligando para o programa. Nesta noite o presbítero está aqui procurando conectar o celular. Então,
fique à vontade para participar do programa. É o irmão José Francisco, né? O irmão José Francisco está ligando, né, para o programa e vai entrar no ar daqui a pouquinho, né, no programa Falando ao Coração. Já está tudo ok? A paz do Senhor, José Francisco. A paz do Senhor, meu irmão Genilson. A paz do Senhor, meu pastor Josinaldo. E a paz do Senhor, meu irmão Sônia. Pastor Josinaldo, uma pregação gloriosa essa que eu ouvi agora. Pregação mais gloriosa que eu ouvi em minha vida agora. Pastor Josinaldo, é verdade. Quando se prega o evangelho num canto assim campal, tem tantas pessoas que ficam se picando, falando mal, como uma vez que teve uma aqui, a primeira que teve na minha casa aqui, me jogaram tanta pedra, e me ficar tanto, pastor Josinaldo, que eu fiquei de um jeito que eu não sabia o que eu fazia. É verdade, agora quando se faz assim, um negócio assim, como coisa do mundo, todo mundo aprecia. O senhor fala mais do que certo isso aí, pastor Josinaldo. É verdade. Pois é, senhor José Francisco. O irmão está gravando o programa nesta noite? Estou gravando, tenho certeza absoluta. Gravando, né? E é verdade. serve para qualquer momento o irmão colocar para alguém ouvir, né? Um amigo. Não, logo amanhã eu já coloco no meu rádio para o povo ouvir. Muito bem, né? Pregando o evangelho, né? É verdade. Ô, meu irmão Denilson, eu queria ouvir um louvor com Valdeci Aguiar. Com Deus, tá tudo certo. Tá certo, senhor José. Vamos colocar aqui na pauta do programa. A paz do Senhor pra você, pastor Josinaldo e tudo, viu? A paz. Eu tô muito gripado hoje, gripado mesmo. Tá certo. Deus abençoe seu José Francisco, né, ali da Rua da Telpa, né? Então, assim como ele fez, você também pode ligar para o programa, né, e falar aquilo que tocou no seu coração, ou então pedir um louvor, um texto, um versículo da palavra de Deus. São muitos ouvintes ligados no programa, né? Nesta noite, desde já agradeço a todos, né? O programa Falando ao Coração agradece, né, a todos que estão ouvindo, e vocês só têm a ganhar, porque aqui está sendo pregado a palavra de Deus. E agora nós vamos para o segundo ponto, para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, seminarista Denilson. A palavra de Deus faz a gente crescer espiritualmente. A palavra de Deus é alimento e ela tem gosto, porque ela é um alimento para a nossa vida. Eu vou chamar bem a atenção dos nossos ouvintes para esse segundo crescimento espiritual. Este segundo crescimento espiritual é com base em alguma coisa que alguém nos diz ou nos pergunta no dia a dia, andando pelas ruas da cidade ou por outros lugares. Isso serve para a gente crescer espiritualmente. Então, toda a atenção. Vejam bem, andando pela cidade de Alagoa Nova, alguém me pediu atenção para a sua pessoa, a fim de que pudesse expor a sua maneira de pensar acerca de um assunto que é mal publicado, no sentido de que quase ninguém se habilita a falar. Vejam só, a pessoa chegou para mim e foi logo dizendo: não tenha pena. O que você faria, meu caro ouvinte, se alguém chegasse para lhe indagar, pedindo atenção para ouvir a sua palavra e dissesse assim: não tenha pena? O que você imaginaria? Eu fiquei, confesso que no início não compreendi nada do que a pessoa queria me falar. O bom dia, a palavra já vai sendo não tenha pena, e eu fiquei pensando, pena de quê? Por quê? Para quê? Como? Pena, não tenha pena. Mas foi isso que a pessoa chegou me dizendo logo: não tenha pena. Dizia aquele alguém: quando você ver uma criança sofrendo,
sendo maltratada, sendo morta, machucada, não tenha pena, dizia aquele alguém. A priori me parece um descontrole mental. Uma pessoa com problemas psíquicos, nem psicológicos, mas psíquicos, porque as ideias não são concatenadas, elas são colocadas pela lateral, sem sentido, vias ida e volta, sem mão e sem contramão. Mas foi isso que me disseram. Quando o senhor vê uma criança sofrendo, sendo maltratada, morta, machucada, não tenha pena, não tenha pena. Não se preocupe com isso. Mas por que isso nos chama a atenção? Por que é que uma pessoa salta à frente com uma pergunta desse tipo, ou uma afirmação, digamos assim, melhor, uma afirmação desse tipo? Por quê? Porque, segundo esse alguém que me falou estas coisas, prestem bem atenção, dizia ele que aquela criança que fora vilipendiada, aquela que foi machucada, aquela que foi tida como culpada, aquela que mataram, aquela criança que foi jogada no lixo pela sua mãe incompetente, aquela criança que foi morta e jogada no mar do esquecimento, dizia ele, eu não, dizia ele que aquela criança era uma pessoa que cometeu o mesmo crime em uma vida passada. E aqui nós vamos ter que apertar, porque eu não vou abrir mão de forma alguma da verdade bíblica. Eu não abro mão da verdade bíblica para seu ninguém. Para ninguém. A verdade bíblica está no meu coração. E é como eu falei no ponto anterior. Eu não me incomodo de incomodar alguém com a verdade, não. Mas a verdade dita com muito jeito e mostrando provas na Bíblia Sagrada. Imagina alguém dizer que foi fazer um estudo e descobriu que quando uma criança sofre, quando alguém mata uma criança, quando alguém faz barbaridades com uma criança, aquela criança foi uma vida no passado que reencarnou e veio pagar os seus pecados aqui nessa terra. Imaginem vocês. Eu fiquei pasmo. Eu paralisei diante da pessoa. Já conhecendo a resposta, porque a Bíblia nos dá resposta, mas eu fiquei pasmo. Como pode o ser humano, um ser humano que é tão inteligente, e por isso mesmo, por ser inteligente, é denominado de um ser racional, um ser que raciocina, tem a capacidade dada por Deus de raciocinar, ainda tem um tipo de ideia tão contradizente, um tipo de ideia tão curta, como esta que essa pessoa me diz. Pastor, uma criança que sofre, que é jogada na lata do lixo, que é maltratada, que é assassinada, é porque ela é uma pessoa que viveu, morreu, foi criminosa e depois que reencarna vem para pagar os pecados aqui na face da terra. Eu fiquei pasmo como é que um inteligente pode dizer uma coisa como esta. Mas, queridos ouvintes, diante de um fato como este, nós temos que buscar na palavra de Deus a resposta correta para tal desvario cometido pela falta de conhecimento de alguns. Vejamos só, isso não pode ser assim. Isso não é verdade o que o cidadão falou. Isso não tem condições de ser ensinado. Isso não é doutrina. Isso não é religião. Isso não é nada. Isso é chamar de ignorância mesmo. Sabe o que é que a Bíblia diz acerca disso que o cidadão, a pessoa me falou? A Bíblia diz que aos homens está ordenado
morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Vejam que essa história de que uma pessoa cometeu um erro aqui, morreu, foi para o outro lado e reencarna para vir pagar os pecados, o karma, isso não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. Aliás, não tem fundamento em nada. É algo solto, criado como doutrina, mas que não se estabelece. Vejam bem, o ser humano ele só morre uma vez, diz o texto bíblico. Uma vez. Com exceção daqueles que Jesus ressuscita, como foi em alguns casos. Por exemplo, o filho da viúva de Naim morreu e quando ia ser sepultado, Jesus o ressuscitou. Esse aí sim. Lázaro estava morto, já cheirava mal. Jesus o ressuscitou. Uma menina, Jesus chega na casa dela, manda todos saírem e vai lá, toca, a menina se levanta viva. Sim, 3 casos onde Jesus ressuscita, um que morreu e depois esse que ele ressuscitou morreu novamente. Mas o ser humano só morre uma vez. E o juízo pelo qual o ser humano passa após a morte não é na terra, meus amados. Com certeza a tradição criou uma coisa chamada de purgatório, que hoje já perdeu o seu efeito, porque purgatório nunca existiu. Nunca existiu. A pessoa vai para lá e lá segue-se o juízo, mas não é no purgatório. Também a pessoa vai lá para o outro lado e não retorna de forma alguma para vir pagar pecados na terra. Apesar de que haverá o juízo final. A Bíblia fala dele sim, na terra sim. Jesus há de julgar as nações, pequenos e grandes, reis, doutores, pessoas com curso ou não, serão julgadas pelo Divino Mestre. E isso na terra. Mas o juízo pelo qual a Bíblia diz, nesse contexto que estamos falando, esse contexto de após a morte, é lá, não é em outro lugar não, é lá, do outro lado mesmo, não é na terra. Lá começa o juízo de Deus, já começa o juízo. E a gente tem uma prova na parábola do rico e Lázaro. O rico e Lázaro, é uma parábola, um certo Lázaro e um rico. Quem está lá de um lado de lá não passa para cá, e quem está do lado de cá não passa para lá. Isso não tem sentido. Uma criança reencarnar para vir pagar pelos seus pecados, pelos seus crimes em outra vida, isso não tem sentido. Vai para lá, morre, reencarna e vem para pagar os pecados. Aí morre de novo, aí vem pagar outros pecados. Para isso de história. Foi Jesus quem disse: não impeçais esses pequeninos virem a mim, porque deles é o reino dos céus. E como é que eles vão para lá e vêm pagar pecado aqui na terra, se Jesus disse que deles é o reino dos céus? Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus 9:27 na Bíblia. Então, o pensamento de alguém que tem essa ideia desencontrada, sem base bíblica, está provado aqui no programa Falando ao Coração, que não é verdade, o contrário. A pessoa que me procurou e falou, com todo respeito à amizade que nós temos, mas equívoco, digamos assim, grosseiro. É um equívoco muito grande, muito alto para quem é inteligente. Não pode cometer esse tipo de pecado, esse tipo de erro. Após a morte, segue-se o juízo. E não há necessidade de reencarnação, ainda mais de uma criança. E ainda mais de uma criança. Portanto, é equívoco. É equívoco crasso, quer dizer, equívoco grosseiro. Não dá para polir, é grosseiro mesmo. O inteligente achar algo desse tipo. Equívoco. E esse alguém se equivocou, pensou de forma errada, mas se ele estiver escutando o programa Falando ao Coração, está aprendendo aqui pela Bíblia. Não é por imposição, é por amor. Portanto, este foi
o momento de crescimento espiritual aqui no seu programa Falando ao Coração. É mais uma boa palavra, né, para o nosso crescimento espiritual. Então, o ouvinte que queira comentar sobre este assunto, né, reencarnação, vida após a morte, né, fique à vontade, né? Nós estamos já com um ouvinte, né, nos ligando neste momento, né? Então, você fique à vontade para nos ligar. A outra linha está aberta, o 3365-1187. 3365-1187. Então, você fique à vontade para ligar e participar do programa, né? Aqui estamos pregando a palavra de Deus genuinamente, assim como ela é, né? A Bíblia, a palavra de Deus, que é o poder que fala do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E o Evangelho significa as boas novas, né? A boa notícia. Mas boas novas de quê, né? Boas novas de perdão para os pecados, de salvação, né, para o povo e de vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, com certeza, aqueles que se apegam ao Evangelho têm uma boa nova, uma boa notícia na sua vida, né? Recebe o perdão dos pecados, né? Salvação para a sua vida e vida eterna, né? Para todos esses que creem no Senhor Jesus Cristo. É verdade, seminarista Denilson. Um ouvinte ligou para nós aqui. Ele não quis falar no ar, mas um ouvinte de um comentário muito abalizado mesmo. Nós vamos aqui não dizer o nome dele no ar, já que ele falou em off, mas inclusive ele diz o seguinte, que uma pessoa que pensa dessa forma, que comete um equívoco, o espírito dele não parece um espírito humano, mas um espírito do irracional. Porque o irracional é quem de fato imagina as coisas assim. Um cão, por exemplo, um cachorro, um animal qualquer, ele tem a forma dele de ver as coisas. Se um animal, por exemplo, coloca a sua mão, a sua pata numa fogueira e ele sente a dor da queimadura, ele não vai querer colocar novamente. Ele tem um entendimento, mas ele é animal irracional. Inclusive, há pessoas que às vezes agem como irracional também, com todo respeito. Por exemplo, um cidadão que coloca sua mão no fogo, vê que queimou e coloca novamente para queimar, falta raciocínio, falta entendimento. A gente encontra isso, Denilson, seminarista, em religiões, em igrejas, em grupos. Tem pessoas que às vezes pensam dessa forma, infelizmente. E o ouvinte diz mais que quem acha isso de uma criança é porque, de fato, não tem esse grau de conhecimento. Falta-lhe a iluminação, né, do Espírito Santo. E o que é que a gente deve fazer por uma pessoa que pensa dessa forma? A gente tem que orar, pedir para que Deus tenha misericórdia, foi o que o ouvinte disse aí. Que Deus tenha misericórdia de uma vida como esta. Uma boa compreensão do Evangelho, né, pastor, ajuda muito o ser humano nesta vida a não cometer certos equívocos. Pois é, compreender bem o que é o Evangelho. Seminarista, a maior parte das seitas que existem hoje, elas nascem de um texto bíblico mal interpretado. Mal interpretado. Há textos bíblicos que são autoexplicativos, não precisa de interpretação. Mas tem gente que quer dar interpretação ao que não existe ali. E tem gente também que quer tirar da Bíblia a resposta que ele quer quando a Bíblia responde diferente. Mas ele quer tirar a resposta que ele quer ouvir, o que ele defende. E aí nascem as seitas. As seitas, e seita não é religião, seita é coisa equivocada mesmo, é coisa cheia de heresia, seitas e mais seitas. Tem gente que coloca na cabeça que é aquilo e ele sai dizendo que é. Por onde passa, eu sou isso aqui,
faz questão de dizer o que é sem ser nada. A mente está atordoada. Só a misericórdia de Deus para mudar esta situação. E vamos agora, pastor, ao momento do ouvinte, né? Aquele momento bem especial em que nós citamos alguns nomes e outros nomes que porventura venham nos ligar, né, nesta noite. Nós também estaremos citando, né, nome das pessoas que são ouvintes assíduos. São ouvintes que estão na nossa lista de ouvintes assíduos. E a gente começa logo com a Irani, a irmã Irani, que é lá da igreja congregacional. Ela escuta todos os programas e hoje crescendo mais espiritualmente. A Irani, que faz gestos, faz coreografia lá na igreja congregacional. Então, para ela, o nosso alô e o nosso abraço. Não só para ela, mas a família vai junto, né? O Guará, que é o pai da Irani, também se sinta abraçado por nós, e a mãe também da Irani. A gente na intimidade chama ela de Ni. Então, a paz do Senhor, irmã Ni, para você. Pastor, mandar um abraço também para duas tias minhas ali que moram no bairro Ulisses Guimarães, né? A tia Lourdes, né? E a tia Marliene, né? A tia Marliene, outro dia eu estava falando acerca do programa, ela já escutou, ela disse, às vezes eu não lembro. Então, naquele dia eu lembrei, né? Então, todos os domingos, às 21h30, né? Nós estamos aqui e ela ouve o programa, então eu vou mandar um alô para ela e para as minhas duas tias, né, e aquelas pessoas que estão ali na sua moradia. Então, um abraço para todos. Seminarista, quem está na nossa lista dos ouvintes assíduos é também Dona Marleide e o seu miúdo. Dona Marleide e o seu miúdo. A Dona Marleide, ela estava me informando que às vezes o seu miúdo não escuta o programa porque ele está naquela situação. Você sabe qual é aquela situação? Está um pouco embriagado e não escuta. Mas a Dona Marleide está sempre pronta ali, escutando o programa Falando ao Coração. Então, para ela, Dona Marleide e o seu miúdo, a paz do Senhor e um grande abraço. E agora, nesse momento, enquanto a gente fala sobre o momento do ouvinte, chega aqui uma mensagem online do nosso irmão Leonardo. Leonardo, que agora é pai de família, dono de casa, agora é homem de responsabilidade. Mas sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. Quando eu falo homem de responsabilidade, é que o irmão Leonardo agora é pai de família e a coisa muda. Ele coloca aqui: escolhi esta mensagem para você. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, verso 15. Aí ele coloca assim: maravilhoso saber que as nossas orações são ouvidas por Deus e que seus olhos estão sobre os justos. Ele coloca: boa noite, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor também é para você, meu irmão Leonardo. Mas tem mais ouvintes aqui na lista do programa Falando ao Coração. O Biba, motorista, Biba é ouvinte assíduo. Não só ouvinte, mas ele fica meditando em cada crescimento espiritual, em cada palavra que é dita aqui no programa Falando ao Coração. Também, pastor, mandar um alô para o Valmir e a Morgana. São irmãos ali da Assembleia de Deus, comunidade abençoada aqui na igreja, na cidade de Alagoa Nova. Um abraço para o Valmir e para a Morgana e toda a família. Então, quando a gente fala no Valmir e a Morgana, a gente lembra de quem está aqui na lista já, que é o Ailton e a Rosalva. Esse casal também escuta a gente nesse horário, programa Falando ao Coração. Então, o casal também está nessa lista do programa Falando ao Coração. Tem a teóloga,
Maria Prima Diniz e o presbítero Jonas. Eles escutam o programa, eles ficam caladinhos lá, eles não estão ligando para cá porque estão sem celular. A forma de comunicação nossa agora é outra, enquanto eles não têm um celular. Mas a gente abraça o presbítero Jonas e a irmã Maria Prima Diniz, gente boa da igreja congregacional. Também, pastor, quem está nos ouvindo é a irmã Neuma, da Assembleia de Deus também, ela e a sua família, né, que sempre quando tem a oportunidade está escutando o programa Falando ao Coração. Denilson, e eu sei, seminarista, que lá no final da Rua do Leite, lá no finalzinho, mais ou menos, finalzinho, tem um irmão que está aguardando a gente falar no nome dele. Daqui a pouco eu vou falar no nome dele. Quando falo no nome dele, os vizinhos dizem: olha, seu fulano, falaram no seu nome. Mas é um jovem? É um jovem, ele é um jovem já de idade, né? Um jovem já de idade, que inclusive está com um problema na visão. Daqui a pouquinho a gente vai falar no nome dele. Antes, porém, a gente vai falar do Nelson Fotógrafo e Família. O Nelson, que canta baixo no coral da Unevan. É o Nelson, ele canta baixo, né? A voz baixo. Ele e o César são dois baixos no coral da Unevan. Então a gente abraça o irmão Nelson, Fotógrafo e Família. E aproveitando o ensejo do Nelson e Família, a gente abraça também o casal Luana e Felipe. Eles estiveram casando, não é, Denilson, nesse final de semana? A gente tinha que dizer isso aqui. Pois é, a Luana casou, o Felipe agora forma um novo casal, e fizemos lá a recepção num restaurante aqui no interior, né? No interior da Paraíba, porque não é tão interior, mas é interior, num restaurante lá do interior. Foi uma festa, ali nós tivemos pedindo a bênção sobre as alianças, muita gente boa naquela confraternização. Teve gente lá, eu vi que pessoas choraram e chegaram para mim e disseram assim: pastor, eu me emocionei com um momento tão bonito quanto este, porque é assim, casal, né, cheio de pretensões, os dois evangélicos buscando a Deus, e agora decidiu entrar pelo caminho do casamento, e a gente espera que tudo dê certo, que a Luana e o Felipe aí sigam em frente o rumo nessa experiência do casamento que é bíblico e é bênção de Deus. Então, parabéns a Luana e o Felipe que casaram. Foi muito bonito o casamento, muito bonito. E não só bonito o casamento, como gostosa a alimentação na recepção, né? Que maravilha, que maravilha. Que Denilson também estava lá conosco. Denilson foi o padrinho de casamento. Aí de padrinho, eu fui a testemunha. Sim, padrinho de casamento de Luana e de Felipe. Parabéns para vocês. Falando em Nelson, aí a gente fala também do Nelson, que é membro lá da igreja congregacional, esposo da Francineide, que também é ouvinte assíduo nosso. E quem mais, seminarista? Ali mesmo, pastor, no bairro do Nelson, temos o irmão José João, né, e a sua esposa Maria Lúcia, né? Um casal também, né? Ouvindo o programa Falando ao Coração, e com certeza ali mais pessoas nesta noite ouvindo. Eles estão na lista, né? Na nossa lista. E sabe quem está na lista também do programa Falando ao Coração? Um católico amigo nosso que escuta o programa, medita na palavra, gente fina, o seu Geraldo. O seu Geraldo é gente fina, lá da rua Padre Abdias Leal. É católico. Você vê que a gente tem amizade com todas as pessoas, independentemente de uma religião, de uma igreja diferente ou não, até porque de onde vieram todas as pessoas? De Adão. Ou será que teve gente que veio extra Adão? Não. Todo mundo veio de Adão. Mas tem gente que parece que por causa da religião, ou por causa da comunidade diferente, parece que não veio de Adão, veio de outra coisa. Olha aqui, seu Geraldo, católico, escuta a palavra, é meu amigo, conversa muito comigo. Seu Geraldo tem um problema na coluna, não foi aposentado ainda, trabalhou a vida inteira e hoje não foi aposentado ainda.
Mas ele é ouvinte do nosso programa. A gente espera, seu Geraldo, que tudo dê certo. Deus abençoe o senhor. Quem mais? Pastor, nós temos também o presbítero José Jandir. Sem dúvida, lá no sítio Boa Esperança, no sítio Boa Esperança. Hoje ele não pôde vir ao culto, talvez porque choveu um pouco e onde ele mora lá fica difícil de passar. Ou então ele ainda está com aquela virose, presbítero José Jandir. Bom, não foi falado ainda, mas está na nossa lista aqui, ó. O Bel e a dona Marlene. Aí, a mãe do Denilson escutando o programa. O Bel, quando ele me encontra, diz: domingo, pastor, escutando o programa, falando ao coração. E nessa lista, pastor, nós falamos de Luana Felipe, tem a avó de Luana? Ah, sem dúvida, está na lista, ela é da nossa lista. A dona Diva, que também estava lá emocionado no casamento. Bastante alegre. Dona Diva é tão jovem que eu pensei que uma filha dela era irmã. Eu cumprimentei como fosse irmã. Ela disse: eu sou filha dela. É jovem, muito jovem. E Dona Diva, ela é aquela pessoa como os crentes de Bereia, que examinam o que a gente diz aqui olhando para a Bíblia. Então, um abraço para Dona Diva. Bom, e para terminar a nossa lista, e se você quer o seu nome nessa lista de ouvintes assíduos, você liga para nós e já deixa o seu nome, que a gente também coloca na lista. Sabe quem é esse da próxima? O próximo nome da lista é o nosso irmão Pedro Eduardo. Pedro Eduardo, agora nesse momento ele está sorrindo lá. Ele diz: esse pastor Pedrinho, irmão Pedrinho, lá na Avenida São Sebastião. A gente agradece, Pedrinho, pelo presente que você nos trouxe hoje, tá bom? Você está nessa lista. E fala aí com os seus vizinhos. Se os seus vizinhos estão escutando que a gente fala aqui no seu nome, peça para eles ligarem para a gente, que a gente coloca também o nome dessas pessoas aqui, tá certo? Então, essa é a nossa lista do programa Falando ao Coração, de ouvintes assíduos, pessoas que estão crescendo espiritualmente ouvindo a palavra. Pastor, e quem quiser participar dessa lista precisa fazer o quê? Dá só aquela ligadinha para cá e a gente aí vai escrever o nome, colocar aqui na lista na hora. Então, aos domingos, a gente fica citando o seu nome, ouvinte tal do programa Falando ao Coração. E chegou o momento do apoio cultural do programa Falando ao Coração. E não poderia ser outro senão o Mercadinho Preço Bom do nosso amigo Bebeto, né? A organização Bebeto, a sua esposa Margarete e familiares que ali juntos, né, procuram fazer com que o Mercadinho Preço Bom seja excelência aqui na cidade. Sem dúvida, o Mercadinho Preço Bom é o maior mercadinho da cidade. Cresceu bastante, continua crescendo. O Mercadinho Preço Bom tem uma vasta variedade de produtos, como por exemplo, se você deseja comprar louça, lá no Mercadinho Preço Bom você vai encontrar uma secção especial. Você encontra pratos, uma série de coisas lá em louça, tudo para o seu lar. Mas se você quiser produtos de plástico, você também vai encontrar lá no Mercadinho Preço Bom. Perfumaria, tem os tipos numa secção especial para os clientes comprarem à vontade. Os produtos de limpeza no Mercadinho Preço Bom são variados. Você vai encontrar produtos de limpeza de várias marcas para que você possa escolher o que quer levar para a sua casa. No Mercadinho Preço Bom você encontra. No setor de carnes, Denilson, esse setor é uma coisa que a gente gosta de falar. Eu compro lá, de vez em quando estou lá comprando no Mercadinho Preço Bom, setor de carnes, frios e laticínios, né? A carne bovina selecionada. Você chega lá no Mercadinho Preço Bom, você diz: eu quero ver aqui onde é que tem o colchão mole, um preço acessível, da melhor qualidade. É só chegar lá, pedir que o rapaz vai cortar ali a quantidade que você quer, e há aquela garantia. Carne bovina lá no Mercadinho Preço Bom
é de grande qualidade, o preço acessível. Isso é que é bom, preços promocionais no Mercadinho Preço Bom. Ainda nesse setor nós encontramos aqui peixes, verduras, peito de frango e muito mais a gente encontra lá no Mercadinho Preço Bom. E o atendimento, segundo lugar, o atendimento no Mercadinho Preço Bom é nota 10. Você chega lá e é bem tratado pelo Bebeto, pela Margarete, pelos funcionários, todos trabalhando em prol do crescimento do Mercadinho Preço Bom. Em todos os cartões de crédito, o Mercadinho Preço Bom recebe, né? Ele atende em todos os cartões de crédito, com chip ou sem chip. Você vai no Mercadinho Preço Bom e compra, paga no cartão de crédito. Agora, em terceiro lugar, Denilson, seminarista, a entrega em domicílio é a mais eficiente da cidade. Sem dúvida. É a mais eficiente. Você faz a sua feira, recebe na sua casa com a maior eficiência, rapidez, segurança. A feira vai para a sua casa. E isso é complementado na zona rural. O Mercadinho Preço Bom manda deixar a sua feira também na zona rural. Vai você, cliente, e a sua feira serão entregues na sua residência lá na zona rural. E por tudo isso e muito mais, Denilson, o Mercadinho Preço Bom é o quê? O Mercadinho das grandes promoções. E tivemos mais ligações, pastor, nesta noite. O Nelson, fotógrafo, esteve nos ligando, dizendo que tem mais um ouvinte nosso que é assíduo e ele vai agora para a lista do programa Falando ao Coração. É o seu brigadeiro. Seu brigadeiro. Escuta o nosso programa e fica meditando em cada palavra que é dita aqui nesse programa. Aí o seu brigadeiro sabe que o que a gente diz aqui é mostrando pela palavra de Deus que é a verdade. Então, seu brigadeiro, um grande abraço para o senhor, e a partir de agora o senhor também vai para a lista de ouvintes do programa Falando ao Coração. E chegou outro momento bem aguardado do programa Falando ao Coração, né? O momento da Unevan. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Família abençoada, paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada, paz pra você. Paz para todos. É um momento bastante importante do programa Falando ao Coração. O momento da Unevan, que a cada ano que se passa, continua trabalhando na obra do Senhor nosso Deus. É verdade, seminarista Denilson. A Unevan quer dizer União dos Evangélicos de Alagoa Nova. A União dos Evangélicos de Alagoa Nova já está se preparando
para a prévia do Dia Municipal de Evangelização, que ocorre no último sábado de julho, o mês de julho. Para esse mês de julho, segundo as profecias que têm sido proferidas, haverá uma reviravolta no Brasil. Segundo as profecias que estão sendo lançadas no ar, haverá uma reviravolta. Mas nós, da Unevan, estaremos reunidos em um lugar, em um colégio aqui na cidade de Alagoa Nova, para trabalharmos na prévia. A prévia é um anúncio do evento de novembro. E esse dia é último sábado do mês de julho, já é no calendário do município. Último sábado de julho, nós temos a prévia do evento Dia Municipal de Evangelização. Para este ano, nós teremos muito mais novidades. Deus está preparando muito mais coisas já para a prévia. Isso na programação, com a participação dos nossos departamentos. Os nossos departamentos devem estar participando no culto da prévia do Dia Municipal de Evangelização. O nosso coral, os nossos jovens, o grupo das senhoras, porque a Unevan funciona assim. É um grupo de senhoras que canta com senhoras de todas as igrejas, de todas as comunidades evangélicas. O grupo dos jovens da mesma forma. Coreografia também, crianças, grupo de homens, e agora tem também o nosso coral e a Unevan Band, que é formada por componentes de várias comunidades evangélicas. Então, para este ano, nós teremos muitas novidades já na prévia, se Deus assim nos permitir. E a Juventude Unevan, que tem como diretor o seminarista Denilson, também já está preparando cada detalhe para o encontro de jovens que ocorrerá no mês de outubro. Serão palestras e muito mais coisas. Uma das novidades para este ano, na prévia do evento, será que nós teremos palestra durante a tarde. O palestrante de Campina Grande, Tchaikovsky, é o nome dele. Tchaikovsky, ele é um especialista em família. E no dia do almoço da Unevan, que será num colégio, que será dito brevemente o local, o Tchaikovsky vai estar trazendo uma palestra sobre divórcio. O assunto ainda será delimitado, mas já está sendo preparado. O assunto já foi definido pela Unevan, será divórcio. E o palestrante é esse aí, Tchaikovsky. Ele é membro da Primeira Igreja Congregacional em Campina Grande, especialista na área familiar, ele com a sua esposa, a irmã Vanderleia. E você já vai marcando esta data, último sábado do mês de julho, mês 7, haverá o almoço da Unevan. E na parte da tarde nós teremos essa palestra. No final da palestra, uma mesa redonda com perguntas e respostas. A Unevan trabalha dessa forma para o engrandecimento do reino do Senhor. Portanto, este foi o momento da Unevan. E aqueles amados irmãos, igrejas e pastores que ainda não estão participando da Unevan estão convidados. Na última terça-feira de cada mês, a Unevan tem uma reunião ordinária justamente para a organização desses eventos. Então, se a sua comunidade ainda não participa, você deve procurar as informações com qualquer membro da Unevan para saber o local. Nós temos um grupo e através desse grupo do WhatsApp a gente manda as informações. A próxima reunião, a última terça-feira do mês, será na Igreja do Avivamento Pentecostal,
que fica aqui por trás do fórum, muito conhecido aqui, Pastor Marcelo. A próxima reunião será lá. Você está convidado a participar conosco e também organizar esses eventos que não levam o nome de nenhuma comunidade. O nome é União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Paz para todos. Vamos ao momento do louvor, a pedido do irmão José Francisco, né? Valdeci Aguiar, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde. E dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
Esse é o programa Falando ao Coração. E nós vamos agora a mais um quadro, né? Um versículo comentado para você. Então, você que queira receber um versículo nesta noite, né? Você pode ligar para o programa neste momento. Nós estaremos aguardando a sua ligação. 3365-1187 é o telefone fixo, e o telefone celular é o 982065835, né? Ligue e nós enviaremos esse versículo para você. E seminarista, se alguém não ligar, então o seminarista fica com a responsabilidade de escolher um nome e a gente vai enviar esse versículo bíblico comentado no programa Falando ao Coração. Pois é, você que queira receber este versículo, ligue, nós estamos prontos a lhe atender. Neste momento, né, estamos dando um tempinho para você poder ligar e participar. Então, caso alguém não ligue, nós estaremos citando aqui um nome, né, desses ouvintes que são assíduos do programa Falando ao Coração, e nós enviaremos o versículo. E nós vamos citar o nome, né? Até agora ninguém nos ligou e vamos indicar, temos uma ligação agora, o presbítero Johnny está atendendo, né? Vamos ver quem é que está nos ligando, né, nesta noite, e é o seu José Francisco. Campeão da ligação, né? Muito bem. Seu José, que é campeão de ligação, sempre participativo, né? Muito bom. Um versículo para ele, né? Para então, o seu crescimento espiritual. José Francisco. Então lá vai, irmão José Francisco, presbítero Johnny já atendeu a sua ligação e está na lista agora. Provérbios 22, o verso 1 diz assim, olha: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então vamos ao comentário. As riquezas sem um bom nome não são tão fortes. Por quê? As riquezas, elas se acabam, mas o bom nome pode permanecer, ele pode perdurar, já que é um bom nome, e o bom nome a pessoa recebe pelas boas ações que faz. Com riquezas, a gente sabe que elas são fúteis, elas têm o seu valor enquanto são, mas com riquezas acabadas, você não pode adquirir outras. Riquezas acabadas é falência. Se as riquezas se acabam, então você faliu. Mas com o bom nome você pode adquirir outras riquezas com o seu bom nome. E aí é só depender de Deus, porque Deus é quem permite todas as coisas. Então, o seu José Francisco fica com esse texto bíblico comentado: mas vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. É para seu José Francisco. Riquezas acabam, mas o bom nome permanece. Com riquezas falidas você não pode adquirir outras, mas com o bom nome você pode adquirir outras riquezas. Que Deus abençoe o nosso irmão José Francisco. Estamos chegando, pastor, ao final do programa nesta noite, né? Ainda estaremos daqui a pouquinho dando alguns avisos. Bom, vamos indicar uma outra pessoa para mandar esse texto bíblico aqui. Pode ser dos nossos ouvintes da lista, Denilson. Pastor, vou indicar o irmão citado pelo Nelson Fotógrafo, o seu Brigadeiro. Tá certo, então essa daqui vai para seu Brigadeiro. É um texto bíblico comentado. Salmo de número 75, verso 1.
Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O comentário é o seguinte: render graças tem o sentido de agradecer antes de ver a coisa acontecer, antes de ver a coisa concretizada. Você deseja alguma coisa e ter a fé de agradecer mesmo antes de ver. Isso é ações de graças. Por isso mesmo, aqui no final do versículo, o salmista disse: declaramos as tuas maravilhas. É o que Deus faz. Tudo que acontece é pela vontade de Deus. Por isso você não deve dizer que vai ter que fazer isso ou vai ter que fazer aquilo outro. Antes de tudo, você deve dizer: se Deus permitir, Ele quiser, então farei isso ou aquilo outro, irei aqui ou ali. Então, já comece a agradecer ao Senhor, porque Ele já tem feito maravilhas. Essa mensagem é para o seu brigadeiro. Isso quer dizer o seguinte, seu brigadeiro: que Deus já fez muito, com certeza. Se o senhor der uma olhadinha na estrada que fica para trás, Deus já fez muito. Agora, nesse momento, Ele está fazendo mais e com certeza fará muito mais, com certeza. Então, o texto para o senhor comentado é o Salmo 75, o verso 1, que diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Deus só faz o que é bom, e que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa Falando ao Coração, né? Vamos estar orando com o presbítero Johnny. Lembrando que na próxima terça-feira, né, haverá oração ali no templo da Igreja Congregacional de Alagoa Nova, louvores e ensino da palavra, né? Então você é o nosso convidado na próxima terça-feira a partir das 19h30. Então você que queira crescer mais espiritualmente, vá ali no templo da Igreja Congregacional. Não porque é o templo da Igreja Congregacional, é porque você vai crescer, porque tem a pregação da palavra de Deus, né? E terça-feira será bastante dedicado à oração. Então você é o nosso convidado. Vamos orar com o presbítero Johnny. Então a paz do Senhor a todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus, vamos falar com Deus. Bendito e soberano Deus, nós estamos aqui neste momento com o coração, ó Deus, quebrantado a Ti, Senhor. Que o Senhor possa escutar nossa oração nessa noite, Senhor. Alcança as vidas que escutaram até agora, aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor, como verdadeiro Salvador, como verdadeiro Senhor. Alcance pelo Teu Espírito Santo, abra o entendimento de cada um, Senhor, que todas as mentes possam se submeter somente a Ti e a mais ninguém, Senhor.